Saudações a todos e a todas, dando continuidade à nossa tentativa de desvendar como se estabelece o equilíbrio natural, falaremos um pouco sobre as dinâmicas de populações. Vamos lá? As interações entre os seres vivos, elas vão afetar o tamanho das populações. Interações harmônicas tendem a fazer as populações aumentarem de tamanho. Interações desarmônicas, elas tendem a fazer a população diminuir, a ser controlada, a se estabilizar. Então, a ação dos parasitas, a ação dos competidores, a ação dos predadores, ela tem um efeito benéfico sobre a população. Todos os três tipos de interações desarmônicas citados aqui ou vão provocar a morte de um dos participantes, no caso, o predador, ele mata e se alimenta da presa, o parasita, ele vai sugar sua energia e pode matá-lo a um longo prazo, no caso seriam as doenças. E a competição ou vai provocar a migração de um dos competidores ou vai provocar sua morte. Aqui uma questão muito curiosa, né? Muitas vezes nos meios de comunicação, na mídia, nos filmes, os predadores e as cenas, né, de predação são colocadas de uma forma como se o predador fosse cruel, fosse brutal. Então aqui eu separei dois sites onde a notícia trazia isso, né? Fotógrafo registrou o momento exato da mordida brutal, né? O outro site aqui embaixo, né? Natureza brutal, hienas comem zebra grávida ainda viva no Quênia. Então note que sempre a gente tem essa visão do predador como sendo mal. Será que o predador ele é mal para suas presas? Olhando essa cena de migração de gnus na África, a gente percebe que a ação dos predadores ela é interessante, né? Porque se não houvesse predadores controlando essa população de gnus, não haveria alimento para todos. Fatalmente, os gnus começariam a brigar entre si, a, começaria a ter conflito entre eles, né? E a população viveria numa situação estressante a todo momento. O controle populacional que os predadores exercem sobre as presas acaba ajudando, então, essa população não chegar a esses níveis. Essas migrações em massa são um indício de que está faltando alimento e eles estão em busca dessa alimentação. Olhando o gráfico do predatismo à esquerda, podemos notar que os predadores controlam as populações de presas, né? Porque toda vez que a população de predadores aumenta, a população de presas diminui na sequência. Porém, sem querer, as presas controlam os predadores, porque como são o seu alimento, quando a população de presas diminui, na sequência a população de predadores passa a diminuir também. Então a gente chama isso de equilíbrio dinâmico. Comparado com a competição, o predatismo tem uma diferença interessante. Na competição, uma das espécies é eliminada do ambiente, seja por morte, seja por migração. Então, aqui na curva da direita, verde, vocês vão ver que a população da espécie B chega a zero. Na, na, na curva de predatismo, a gente não vai perceber nem presa, nem predador chegar a zero, porque se chegar a zero, né, uma das espécies será eliminada. Então, no caso, se a presa chegar a zero, o predador morre. Por isso, a presa, sem querer, controla o predador.
Aqui uma foto de um templo na Índia dedicado aos ratos e uma pergunta que sempre foi dedicada aos ratos também. Como eliminar esses ratos de uma vez por toda? Será que essa visão estreita de eliminação por veneno, por chumbinho, vai resolver o problema? É impossível. Enquanto haver alimento e abrigo suficientes para esses ratos, eles vão se manter no ambiente. A capacidade de suporte é o limite de seres que um ambiente vai abrigar. Nessa relação, capacidade de suporte sobre o número de ratos, a gente vai poder entender melhor como isso se processa. Imagine que você, um ótimo matador de rato, uma ótima matadora de ratos, consegue diminuir o número de ratos a 50. Esse ambiente tem a capacidade de suportar, né, de abrigar 100 ratos e você matou metade. Note o seguinte, que quando você mata metade dos ratos, a relação capacidade, suporte, número de ratos passa a ser 2. Ou seja, você duplicou a quantidade de abrigo, de alimento para cada rato. Agora, se você manipular o ambiente e tornar ele menos favorável aos ratos, ou seja, esse ambiente não vai ter tantos abrigos, não vai ter tanto alimento, sem matar nenhum rato, a capacidade de suporte muda e passa a ser 50. Se você tem 100 ratos, esses 100 ratos vão entrar em conflito, um vai começar a brigar com o outro e naturalmente, pela morte dos ratos, né, as fêmeas fracas não vão conseguir produzir filhotes fortes, esses filhotes vão morrer de doença. Muitos ratos que estão em conflito começam a migrar procurando outros locais e você vai ter uma relação diferente agora, você vai ter uma relação de meio, ou seja, para cada rato, as possibilidades de sobrevivência no ambiente caíram pela metade. Então, a melhor maneira de controlar a população de ratos, de pragas, é permitir que a competição e o parasitismo, que o predatismo possam se estabelecer naquele ambiente. Né? A limitação de recursos vai favorecer que haja conflito entre os seres, né? E essa limitação de recursos vai fazer com que a falta de alimentos, por exemplo, né, deixe esses seres mais propensos a ficar doentes, porque estão fracos, estão mais magros. Nesse caso, temos uma coisa chamada resistência ambiental, e o crescimento para esse tipo de condição é chamado de crescimento sigmoidal. Por quê? É um crescimento estabilizado, existe uma fase de crescimento exponencial, né? Mas após essa fase de crescimento exponencial, atingindo a capacidade de suporte, com a resistência do meio, que são o predatismo, a competição, parasitismo, clima desfavorável, falta de alimento, fazem com que a população flutue em torno dessa capacidade. Quando a gente vê esse tipo de crescimento, crescimento em forma de S, né? Sigma significa S, né? Significa que a população então atingiu um ponto de equilíbrio. Quando não existe resistência ambiental, uma população tende a crescer muito rápido, né? Quando tem muito alimento disponível, quando tem abrigos, né, para a espécie fazer seus ninhos, né, habitar, quando não existe predador, quando não existe competição, quando não existe doenças ou condições físicas desfavoráveis, a população cresce quanto quer. A introdução de espécies exóticas em ambientes que não são delas são os melhores exemplos de crescimento exponencial. A acatina fúlica, que é esse molusco aí, ela foi introduzida aqui no Brasil. Na África existia o seu predador, que no caso era a larva de um vagalume, né? Existiam competidores que eram outros moluscos. Então, essa espécie lá se mantinha sob controle.
Introduzida no Brasil, como não tem competidores, como o clima é favorável, tem alimento suficiente e não existem predadores, essas populações começaram a crescer sem controle. Então passaram a devastar hortas, plantas ornamentais e é uma espécie de risco para a transmissão de determinadas verminoses de interesse veterinário. Então, né, a gente trazendo esse molusco para cá, acabou colocando ele numa condição ideal para o seu crescimento populacional. Nessa foto a gente observa a que ponto chega esse crescimento exponencial. Certa vez, um cientista passeando próximo a uma floresta viu essa linda flor da família das asteráceas que crescia sob um dossel de uma floresta. O arbusto era pequeno, contido. Ele pensou: por que levá-lo? Por que não levá-lo? Por que levá-lo? Por que não levá-lo? Ao levá-lo para um ambiente favorável, os arbustos cresceram muito mais do que o previsto. Sua população cresceu de maneira explosiva, criando inclusive um desequilíbrio no número de borboletas que começaram a aparecer nesse ambiente e principalmente de lagartas e borboletas na horta, né, do dono da chácara onde esse fato aconteceu. Um caso recente de introdução de espécie exótica no Brasil é do mexilhão dourado, que vindo da Ásia em navios mercantes, que esvaziando seus tanques de lastro aqui perto de nossas praias, acabou introduzindo esse animal. Esses animais começaram a subir os rios brasileiros, causando então um desequilíbrio ambiental por conta de sua presença em contato com as espécies já nativas aqui do Brasil. Esse crescimento sem controle é chamado de crescimento exponencial. Inicialmente a espécie tem um crescimento tímido e em pouco tempo há uma explosão populacional dessa espécie no ambiente, justamente por não existir resistência ambiental. Então o crescimento exponencial ilustra, né, esse tipo de crescimento do mexilhão dourado, da flor de asterácea e também, né, do acatina fúlica, como tantos outros exemplos que tem pelo mundo. Obrigado pela atenção. Espero ter sido uma aula edificante. Até mais.